Olá, bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Ninguém Te Conta Isso. E hoje eu tenho uma surpresa aqui de receber um colega também de podcast, que também tem o seu podcast. É o doutor, meu colega aqui, João Raposo. Seja bem-vindo, doutor João Raposo. Muito obrigado, professor. É uma satisfação enorme estar aqui falando com você, colega não só de trabalho no direito penal aí, mas também na área dos podcasts, né? Uma coisa que eu adoro fazer, o podcast. A gente tem um podcast chamado Salvo Conduto, que eu faço junto com o juiz Jamil Chain Alves todas as terças-feiras, às 8 da noite. E, enfim, me sinto confortável de estar aqui, né? O outro lado, para mim, é um pouco mais confortável, porque eu faço há mais tempo, mas estou à disposição para a gente bater um papo aqui interessante sobre esse tema tão importante. Verdade, eu assisto o podcast, recomendo, é o Salvo Conduto, sempre temas interessantes na área do direito, mas estamos aqui hoje. Hoje você é o nosso entrevistado, quer ver como é que você vai se comportar aqui. Vamos, eu tenho bastante história boa para contar, viu? O tema de hoje que a gente resolveu abordar, doutor, é crimes de concorrência desleal. É um assunto que o doutor conhece bem, que eu sei. Já atuei em muitos casos, né? Normalmente eu atuo para as vítimas, né? Que são as empresas que são vítimas desse problema. E assim, eu costumo dizer que o Brasil é o país da concorrência desleal. Porque aqui confundem muito a pessoa ser disruptiva, inovadora, com a própria concorrência desleal, né? Às vezes por trás ali ela está tomando atitudes fraudulentas, atitudes ilegais, que vão prejudicar concorrentes e, ao mesmo tempo, prejudicar a sociedade como um todo. Doutor, não cortando o assunto, mas eu sempre faço isso em todos os programas. Eu sou professor de matemática financeira. Aí eu coloco aqui alguma coisa ligada à matemática que eu falo que tem a ver com o que a gente está discutindo. Então eu vou colocar aqui essas letrinhas aqui. Eu deixo isso aqui aparecendo durante todo o programa e no final eu explico. Se eu também não sabe, o nosso público vai ter que esperar até o final para descobrir o que é isso aqui. Tá certo. Vou colocar aqui, e aí o público acompanha conosco e lá no final a gente explica por que eu coloquei essas letrinhas aí. Eu tô curioso. Mas, doutor, o que é exatamente concorrência desleal? Assim, na prática, ali, como diz o Emílio Zurito lá do Pânico, o cidadão que é afegão médio. Bom, traduzindo assim, né? A concorrência desleal basicamente é aquele tipo de concorrência no mercado que é baseada ou em fraude, ou em desvio ilegal de clientela, ou em uma tentativa de enganar o consumidor para fazer com que ele pense que está comprando com uma empresa, mas está comprando com outra, ou ainda uma atitude parasitária em cima do branding de outra marca, por exemplo, colocar o nome da marca concorrente já estabelecido no mercado no AdWords ali como uma palavra-chave para conseguir novos cliques, né, para se aproveitar do branding de outra marca. Toda essa prática parasitária em cima de empresas, a gente pode chamar de concorrência desleal, mas é claro que também é importante dizer que o artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial traz ali uma série de incisos, todos eles tipificam o crime de concorrência desleal, né? Então, sempre que a gente se depara com uma situação em que aparentemente pode estar ocorrendo ali uma concorrência que não é aquela livre concorrência, que é até saudável, né? A concorrência é uma coisa boa para a sociedade, mas quando a gente se depara com uma hipótese que, olha, isso aqui não me parece correto, a gente tem que ir lá no artigo 195 e ver se isso vai se enquadrar em um dos incisos ali, né? Artigo 195 do Código Penal. Na Lei de Propriedade Industrial. Na Lei de Propriedade Industrial. Artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial. Exatamente. Igual você me falou um negócio aí que eu já fiquei assim atento. Eu acho que eu já caí nisso. Você vai no Google procurar qualquer coisa lá, você vai, quando você vê, você clicou no site de uma empresa que não é exatamente a empresa que estava procurando o tema. Mas ela aceitou aquela palavra-chave. Exato. E direcionou para o anúncio de uma empresa talvez concorrente daquela que vende aquele produto originalmente. Exatamente, essa é uma prática comum, né, no Brasil e no mundo, mas ela é ilegal, ela é uma concorrência desleal. Você usar uma marca registrada como palavra-chave ali no Google para
se aproveitar de maneira parasitária do branding daquela marca já bem estabelecida e tudo mais, para desviar clientes para sua empresa, isso é concorrência desleal. O STJ já estabeleceu isso super bem, tem vários casos na justiça por causa disso. Eu mesmo já tive um caso muito interessante, semelhante. Quero saber muito dos seus casos aqui. Nesse caso, olha só, a nossa cliente é líder de mercado no segmento dela. Eu não vou expor aqui nomes e tal, perfeito. obviamente. Fique à vontade. Mas ela é líder de mercado e uma concorrente começou a colocar o produto dela no Google e impulsionar, né, pagar como palavra-chave no anúncio assim: compre o produto X aqui. E o produto X era o produto da minha cliente, não deles. E aí a pessoa clicava e aí aparecia outro produto, aparecia o produto deles. Produto concorrente. Que era mais barato, mas era inferior. Sim, mas é outro produto. É outro produto. É um produto que faz a mesma função, só que inferior, de qualidade inferior. E a pessoa então estava procurando o produto da minha cliente e acaba caindo no produto inferior. Alguns compram, outros não, enfim, mas essa é uma prática clara aí de concorrência desleal. Nós abrimos um processo. Primeiro nós notificamos. Nós notificamos a empresa: olha, vocês têm que parar de fazer isso. Vocês não podem usar nosso nome como palavra-chave, porque a nossa marca, inclusive, é registrada. E vocês estão enganando o consumidor com um anúncio dizendo: olha, compre aqui. Sim, claramente, enganando. E aí eles não pararam, ignoraram a notificação. Aí nós entramos com a ação, conseguimos a liminar para derrubar o link, para que eles parassem de fazer isso. E aí que vem a coisa mais absurda, né? O advogado, ele contestou dizendo assim: não, a gente já tinha tirado quando eles notificaram. Tá aqui a prova, ó. Aí ele juntou um e-mail que teria mandado pro Google mandando tirar. Aí, sabe no e-mail, no Outlook, quando você tem a data e o dia da semana? Assim? Sim. Então tava lá, sei lá, 14 de abril, sexta-feira. Eu bati o olho naquilo, parecia meio falsificado, assim. Parecia um Photoshop. Meu Deus. Aí eu olhei, o dia da semana ele esqueceu de mudar, ele mudou só a data do envio. Ele tinha enviado depois da intimação. Você fez o trabalho do perito. Aí acabou respondendo também por falsidade ideológica, né? Então, assim, o ideal é você andar pelas próprias pernas, né? Não querer pegar carona no sucesso de outras marcas, porque isso não é lícito. E eu acho também que pode acontecer o seguinte: você falou concorrência desleal, estou começando a entender o que é exatamente. Você deu alguns exemplos aqui. Mas também passa a virar até um crime de estelionato, dependendo da situação. Sim, aí que tá. Existe uma linha tênue, às vezes, da diferença entre o que é estelionato e o que é a concorrência desleal. E é importante a gente ter a noção disso desde o início. Por quê? Qual que é o grande problema aí para o advogado? A concorrência desleal é um crime de ação penal privada. Certo. Então você tem 6 meses da descoberta da autoria para abrir o processo, para entrar com uma queixa-crime, uma ação penal privada, senão você não pode mais. O estelionato, ele é um crime de ação pública condicionada à representação. Então você tem 6 meses para representar, mas não para entrar com o processo. Então vamos supor que você analise um caso e entenda: olha, isso aqui para mim é estelionato e não concorrência desleal. Aí o advogado vai lá e representa para que se abra um inquérito de estelionato. E o inquérito pode durar 2, 3 anos, pode demorar. No final, o promotor fala assim: olha, eu vou arquivar porque para mim isso não é estelionato, isso é concorrência desleal. Aí você não tem mais como entrar com a ação penal privada de concorrência desleal, então vai ser extinta a punibilidade. Então essa análise inicial do advogado é essencial. É essencial, essa diferenciação entre estelionato, o que é estelionato, o que é concorrência desleal. Se o advogado não faz isso no começo, ele tem um problema lá na frente. Então vamos aqui falar o empresário que está sofrendo isso. Então, assim, quando começa a contar esse prazo dos 6 meses? É no dia que você descobriu o fato no Google, por exemplo, ou num site de busca qualquer, ou é quando você, na verdade, só tomou conhecimento, que são datas diferentes, né? O prazo ele começa, de fato, no dia que você descobre a autoria. Ou seja, descobre quem foi que fez. Quem foi? Então, por exemplo, hoje eu sei que estão praticando concorrência desleal contra mim, mas eu não sei quem. Então não começou a correr o prazo ainda, de 6 meses, que é o prazo decadencial. Então vamos pensar assim:
Se o senhor abre uma investigação interna, no dia que eu lavrar esse laudo, é daquela data em diante que... No dia que a gente tiver a ciência, Sim, né, razoável de, olha, quem é o responsável que está por trás é fulano, certo. né? E isso também é um problema que a gente enfrenta, porque às vezes a gente faz assim, ó, não, vou pedir para abrir um inquérito para a polícia investigar quem é. E aí lá na frente a defesa vai alegar o quê? Não, ele já sabia que era eu desde o início, né? Pediu para abrir um inquérito, o inquérito demorou 1 ano. Prescreveu. Na verdade, extinguiu por idade pela decadência, né? A prescrição, ela vai ser de 4 anos, mas a decadência, que é o direito de você... A decadência vai se operar em 6 meses, ou seja, você vai perder o direito de entrar com a ação. Então, nos ações penais privadas, você tem 6 meses para fazer isso. Se você não fizer, extingue a punibilidade da mesma forma que a prescrição, porém num prazo bem mais curto. Nossa. E a decadência, ela não se suspende, ela não se interrompe, não tem assim, abriu o inquérito, então não tá correndo decadência. Tá assim. Por isso que a gente tenta evitar ao máximo depender do inquérito policial e fazer as medidas investigativas de maneira privada, porque se eu for depender da polícia, com todo respeito, vai ser muito difícil. Por quê? Porque, primeiro, a polícia tem muitos casos para investigar, muitos e muitos casos. E segundo, a concorrência desleal, embora ela seja gravíssima, né, ela é muito grave para o empresário que está sofrendo, ela é tratada como um crime de menor potencial ofensivo, porque a pena é baixa. A pena é até 2 anos. Então, assim, o que vai acontecer? A polícia também normalmente não vai dar a importância para esse caso, e nem mesmo a justiça. Eu costumo dizer assim que no cível, a concorrência desleal é tratada com muito mais rigor do que no criminal. No criminal, muitas vezes, vai pagar uma transação penal, uma cesta básica. Então, essa atuação conjunta do advogado criminalista com o advogado cível é muito importante, porque por exemplo, eu costumo falar, olha, vamos fazer o BO, vamos fazer a queixa-crime, mas as medidas, por exemplo, busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, esse tipo de coisa, eu prefiro às vezes pedir no cível. No cível. Porque é mais rápido, e no criminal você vai ter que pedir, aí eventualmente o delegado tem que representar, o Ministério Público também tem que falar. Nossa. Então dificulta mais. E aí, normalmente, essas medidas mais invasivas, o juiz tem mais dificuldade de dar no criminal, por quê? Porque é um crime de menor potencial ofensivo. Uhum. Né? Então, no cível é mais fácil conseguir, por exemplo, para que um site seja retirado do ar, um site que está concorrendo de maneira desleal com a tua empresa. Como esse exemplo que eu dei. Normalmente a gente vai pedir lá no cível. No cível. Não só no criminal. E no cível também sai a parte de indenização. Exato. Embora a lei preveja que nas ações penais privadas, o juiz criminal pode estabelecer o valor mínimo de indenização, né, que depois você pode complementar, aumentar no cível. A gente normalmente procura não misturar muito não, procura pedir a indenização no cível também. E aí estou falando de indenização de danos morais também, não só de danos patrimoniais. Sim, né? Mas eu acho que o cível, o criminal normalmente na concorrência desleal, ele é mais usado não só para buscar uma responsabilização criminal mesmo das pessoas envolvidas, mas muitas vezes ele também é uma alavanca na negociação, né? Então, por exemplo, a pessoa não vai querer correr o risco de perder a primariedade, né? Porque cadeia mesmo não vai dar. A gente tem que deixar claro no nosso público o seguinte: o criminal, o penal, interfere na vida pregressa da pessoa com de respeito a um possível delito que ele possa cometer no futuro. Isso pode pesar na sua vida, na sua ficha criminal. Sim. O cível é dinheiro. É dinheiro, é reparação moral, reparação material, é reparação financeira. Exatamente. Que eu falo que no final das contas é isso que o empresário quer. Ele quer que aquilo pare e que ele seja indenizado por aquele ato. Exatamente. O ideal é que realmente assim, o foco maior, eu acho, das ações é parar, estancar a sangria, né? Então, por exemplo, o que acontece muito, que é a maioria dos casos que a gente pega, a pessoa trabalhou na empresa por bastante tempo, aprendeu todo o know-how, pegou todo o material sigiloso da empresa, né, que a empresa desenvolveu por anos e custa dinheiro de investimento. Lógico. Aí ela vai lá e monta a concorrente com tudo isso.
e já sai na frente, e já sai muitas vezes notificando os clientes, olha, agora tem essa empresa aqui que sai mais barato, né? Claro que é mais barato, eles não investiram em pesquisa. E aí, nesses casos, por exemplo, o que a gente recomenda? Olha, tem que matar no ninho. Tem que entrar com as ações de início. Mesmo que, mas vai que não dá certo, eu vou gastar dinheiro com isso. Mas é muito melhor você, no início, você tem mais chance de interromper a prática criminosa do que depois que esse pessoal já está bem estabelecido. E mais, quando você entra com a ação, tanto a criminal como a civil, lá no começo, você tem mais chance de conseguir medidas assecuratórias. Por exemplo, se você esperar a empresa do outro lado ali ficar grande, pagando, tendo um monte de funcionários ali, o juiz vai ter mais cautela para interromper as atividades, né? Então, tudo isso tem que ser pensado, né? E qual que seria, se tem essa diferença ou não, sobre concorrência desleal e pirataria? Existe diferença ou é a mesma coisa? Não, é semelhante, mas a diferença qual que é? A pirataria, normalmente, as pessoas, elas copiam, né, a marca, normalmente marca registrada ou não, mas sim, elas copiam para vender no mercado, né? Certo. Só que, muitas vezes na pirataria, quem está comprando sabe que está comprando um produto pirata, né? Então, eu não entra tanto na concorrência desleal, por quê? Porque ali a pessoa não está tentando te enganar, ó, compra aqui que é o mesmo, você compra aqui esse tênis da Nike que é o mesmo. Você sabe que você está comprando um produto pirata. Na concorrência desleal, o concorrente ele quer te enganar, ele quer enganar o consumidor no sentido de demonstrar, olha, é a mesma coisa aqui. Você está comprando um produto original aqui, entendeu? Então, essa que é basicamente a maior diferença. Pirataria, né? É claro que a pirataria muitas vezes ela vai na questão da violação de direito autoral também, ou falsidade documental. Depende muito do caso, né? Que é muito aberto. Mas assim, o foco principal é esse. Então, por exemplo, vamos supor que tem uma TV por assinatura determinada, né? Certo, cara. E aí a pessoa vai lá e monta com o mesmo nome ou com um nome parecido e vende para você, que você tá achando que você tá comprando da Claro, mas você tá comprando de uma empresa concorrente. Aí já é o problema. Então eles estão, quando você é desviado, né, como consumidor, e você compra achando que tá comprando com uma, mas tá comprando com outra. Essa confusão que eles causam no mercado. Sim. Na pirataria normalmente não é assim, né? Na pirataria você vai comprar lá no... É o falsificado, bebida falsificada, roupa, somente roupa, esses produtos assim, né? Sim, roupa, tênis, camiseta. Você sabe que a gente comprou para dar para os clientes, sabe, copo, tipo copo Stanley, mas não da Stanley, né? Sim. Que tem várias marcas, enfim, né? E a gente foi cotar com uma empresa, porque a gente faz o copo com o logo do escritório para dar de presente para os clientes. E aí a empresa fez o protótipo e tava escrito Stanley no copo. Aí eu falei assim, gente, mas esse copo aqui é da Stanley? Não. Eu não vou dar pro meu cliente um negócio falso, gente. Vai queimar a reputação do escritório. Não precisa ser um copo da Stanley, pode ser um copo de outra marca, mais barata, tudo, mas com o nosso logo ali. Eu não vou pôr. Então, assim, é comum como as pessoas colocam no mercado como se fosse um benefício. Olha, vai vir com a marca Stanley. Mas não é ninguém, né? Eu tenho um amigo que trabalha com isso, pirataria, família de marcas esportivas. Ele, por exemplo, você vai fazer uma festa de aniversário. Tema: Corinthians, Palmeiras, Flamengo, qualquer que seja o clube. Até aí não tem nenhum problema você fazer a festa com o tema do time. Você está homenageando o time. Mas a empresa que organiza a festa, ali ela pode estar vendendo caneca, produtos, está entregando um monte de produtos lá com a marca do time. Inclusive está vendendo isso para quem está contratando a festa. Produtos que não são licenciados. Aí já passa a ser algum tipo de pirataria. Assim, aí entra para pirataria, entra para até mesmo, você pode falar em crime contra a relação de consumo, né? Porque tá vendendo um produto ilegal, enfim. Dá para falar em uma série de delitos, mas aí foge um pouco da concorrência desleal, porque o objetivo de quem vende isso aí não é concorrer com o Palmeiras, né? É usufruir da marca de maneira indevida. Eu sempre ouço muito falar em concorrência desleal.
de filme, né? Que negócio de segredo industrial, funcionários que saem de empresa. O cara aprende uma atividade na empresa e depois ele vou montar uma concorrente para a empresa que eu Exatamente, trabalhei. é o que mais tem. Né? É o inciso 11 do artigo 195, ele fala que se você adquiriu conhecimentos em razão do contrato que você tinha com a empresa, seja contrato de serviço, contrato de sociedade, e aí você tem acesso a esse, não um know-how comum, né? Não é porque você, por exemplo, foi advogado num escritório que você não pode sair e abrir o seu. Certo. Mas você não pode, por exemplo, chegar lá na lista de clientes do escritório, que tem lá o e-mail, tem o telefone, tem de todo mundo, abordar, pegar essa lista e falar, essa lista agora é minha. Né? Aí, por quê? Porque por mais que você tenha tido acesso a ela por meio de uma relação de contrato, de trabalho, você teve esse acesso para aquela determinada função, não para usar depois, né? Você então não ganhou de brinde. Então vamos lá. Ele prestar o mesmo serviço, com aquele know-how que ele adquiriu naquela empresa, com aquela tecnologia, com todas as informações que ele tinha, tudo bem. Ok, concorrência livre e legal. O que ele não pode é se aproveitar da carteira de clientes, das informações internas privilegiadas para poder ganhar mercado. Exatamente. Porque aí ele está fazendo um desvio de clientela. E o curioso é que ele não precisa nem ter conseguido desviar. Só de tentar desviar, o crime já está consumado, que é um crime formal. Só de tentar. Então, assim, você é empresário, saiu, você sabe que está acontecendo isso, porque alguém saiu da tua empresa e está indo em cima dos seus clientes, né, com informações privilegiadas que ele obteve dentro da tua empresa. Gente, se documentar da melhor forma possível, né? Inclusive fazendo uma investigação prévia, isso é muito importante, até com ata notarial e tudo mais, guardar todos os e-mails. Às vezes a gente pede até para colocar um cliente oculto. Tem um caso muito interessante de cliente oculto que a gente tem. Eu já fiz isso já. E no final você tem a prova até do dolo, né? A pessoa tá desviando clientes para concorrer de maneira ilegal. A concorrência ela é válida, né? Ela é justa, é importante, bom para a sociedade que tenha concorrência, mas desde que seja dentro das 4 linhas. Né? Eu participei de um caso que era uma empresa no ramo de supermercados e a pessoa montou uma empresa de distribuição para concorrer com a própria empresa. Só que no caso ele está tirando dinheiro da empresa dela mesma, mas na verdade prejudicando os sócios, que eram primos, parentes, ou seja, sim, super concorrência desleal. Sim, isso acontece muito. Às vezes a pessoa ela já começa. O normal é isso, a pessoa ela começa enquanto ela ainda está dentro da empresa. Isso. E aí quando o negócio ganha giro suficiente, ela sai. Mas ela já estava fazendo isso faz tempo. No caso lá, o que ela fazia? Ela distribuía produtos para a própria empresa. Só que ela colocava o custo alto. Sim. Ou seja, a empresa praticamente não tinha lucro, o lucro estava indo todo para o custo do produto que ela mesmo vendia para ela mesma. Outra terrível. forma de tirar dinheiro da empresa. Então, a gente até estava debatendo isso esses dias lá no podcast, porque a gente entende que seria interessante o legislativo criar um tipo penal de corrupção privada. Porque não existe, né? Hoje, por exemplo, você tem o tipo de corrupção ativa e passiva, ele só se configura se envolver o ente público. Certo. Não existe, por exemplo, corrupção privada como crime no Código Penal, quando, por exemplo, um comprador de uma empresa aceita propina para comprar para pagar mais caro no produto. No governo, na estatal, é crime de propina. É crime, não tem nem... No privado é comissão. Como não tem nem, assim... É difícil porque... Como que você explica, né, pro empresário? Olha, o cara tava fazendo isso, seu diretor, seu gerente comercial tava fazendo isso e não tem crime nenhum. A gente vai falar que é estelionato. E quem sabe, né, o promotor concorde, o juiz concorde. Mas é difícil, porque você configurar um estelionato nesse caso não se adequa no tipo penal. Então, a gente costuma realmente sempre falar sobre isso. Olha, eu acho que devia existir um tipo penal de corrupção privada. A opção do legislador até hoje foi não ter, né? Mas, enfim, eu acho que seria importante. A opção do legislador não foi provocado. Pois é. Então, aí já não sei o histórico disso, mas assim, que é fato que é uma coisa que acaba prejudicando todo mundo porque isso deixa o quê?
isso vai deixar os produtos mais caros. Né? Tudo fica mais caro por causa disso, por causa da corrupção. As pessoas acham que só existe corrupção no governo. Mas assim, em empresas multinacionais, em empresas grandes, o que eu já vi de corrupção dentro é surreal. É surreal. Eu já vi empresa que o próprio filho roubava a própria empresa do pai. Nossa. Mas eu já peguei casos familiares assim também. Teve um. Esse, olha, eu vou te contar. Os sobrinhos estavam montando uma empresa digital nova para vender os produtos do pai, né? Eu evito até falar o ramo porque não dá para identificar mesmo. Uhum. E aí eles estavam mudando tudo, fazendo mudanças sutis para parecer que era outra empresa. E aí eles começaram a vender pela outra empresa, uma prática assim fraudulenta, absurda, né? Os próprios produtos da empresa eles só trocavam a etiqueta ali e vendiam como se fosse deles. E no final, quando a gente pegou e fez o processo, né, eram 3 sócios. Um deles não sabia o que os outros 2 estavam... Dizia que não sabia o que os outros 2 estavam fazendo. E ele falou, se eu soubesse que vocês estavam concorrendo de maneira desleal, eu não teria entrado no negócio. Uhum. E aí nas negociações, ele era o nosso principal advogado dele, porque ele falava, vocês vão resolver o problema que vocês me arrumaram. Tem muito disso também, porque nem sempre todo mundo está de acordo com fazer coisa errada. Mas é né? difícil separar isso aí, né? Mas esse sócio, por exemplo, era investidor, né? Então ele só investiu no negócio e deixou os outros 2 tocando. Uhum. E aí quando ele descobriu, os outros 2 estavam concorrendo. Então assim, fica a dica, né? Para quem vai investir, entenda bem do negócio que você está investindo, em todas as nuances, Não né? é só colocar dinheiro. Não é só pôr dinheiro e falar vai, né? Porque no final depois você vai ser implicado, pelo menos no civil. No criminal, você pode até tentar, olha, a responsabilidade penal é subjetiva, eu desconhecia, eu só coloquei dinheiro. Mas você vai ter que se defender. No civil não tem desculpa, você é sócio. Né? Um exemplo assim, É responsabilidade objetiva. um exemplo assim, eu trabalhei de chefe num restaurante, e eu vou agora para outro restaurante e vou levar as receitas desse outro restaurante para esse novo restaurante. Isso é concorrência desleal? Pode ser considerado concorrência desleal, principalmente se o intuito é desviar a clientela do restaurante no sentido de que, olha, você pode comer a mesma coisa aqui mais barato, sabe? Aí dá para configurar assim, porque ele teve acesso às receitas num contrato de trabalho. Certo. Né? É claro, se forem receitas assim, super tradicionais, por exemplo, eu trabalhava num restaurante que vendia virada paulista, baião de 2, coisa que todo mundo faz, aí é diferente, né? Agora, se é um restaurante autoral, sabe? Muitas vezes restaurante com estrela Michelin, que tem lá todo um cardápio super exclusivo, e você remonta, mas o que a gente vê é pior que isso. A gente vê restaurantes imitando até o branding. Tem marca, tudo, toda... Tem lanchonetes aqui no Brasil que são absolutamente idênticas a lanchonetes americanas. E até o nome confunde, porque parece um nome abrasileirado. Sei. E que não tem relação com a empresa americana, nenhuma. Certo. O cara monta aqui um negócio... As cores parecidas, tudo igualzinho. Cores, toda a identidade visual, o cardápio, tudo. Até o nome parecido. E várias unidades, e aí... simplesmente é um empreendedor disruptivo. Mas está imitando um exemplo assim, KFC, eu montei a KFX. Exato. Você tem um filme que tem que mostra bem isso, que é Um Príncipe em Nova York, do Ed Murphy, já viu? É um filme antigo. Já. Que o sogro dele lá tinha um McDowell's. Que era tudo igualzinho ao McDonald's. Mas não era. Só que era McDowell's. Aí uma vez ele entra na sala do sogro, o sogro tá lendo o manual do McDonald's pra copiar, é muito engraçado. Mas isso é real. Mas é comédia. Sim, mas isso acontece. Tem restaurantes aqui no Brasil, vários assim, fazendo isso, não é só um não. Tem vários, por exemplo, que fazem... que aí no caso é mais para violação de direito autoral, mas que usam temas, por exemplo, da Disney, do... Harry Potter. Sei. E ele fala, vou no restaurante do Harry Potter. Falo, não é o restaurante do Harry Potter, porque a Universal que tem os direitos. Não, teve um outro dia, passou sim na internet um caso que a pessoa tentava imitar
as palavras, assim, o formato da fonte, as Tá cheio cores, de casos assim. igual o do Carrefour. Hum, Era o caso. Aí o Carrefour acho que entrou com ação e a pessoa teve que mudar o nome sim. da empresa, mudar a identidade visual, porque tudo parecia, É. no imaginário da pessoa, achar que estava em alguma coisa ligada ao Não, Carrefour. caso claro aí de concorrência desleal, né? Principalmente porque tá no mesmo mercado, né? O supermercado, e Uhum. que você sabe que tem muito posto de gasolina assim também. Tem Muito posto de pouco. gasolina que você vê de longe, Você ele acha tem que as é? cores de determinada bandeira. É. Mas não é da bandeira. Mas você olha de longe, aí a bandeira entra com ação, mandando tirar, pode ter processo criminal também, enfim, acontece muito, viu? E do símbolo do Carrefour, eu não sei se você já viu isso, aí não tem nada a ver com o tema aqui, mas você já viu que o símbolo do Carrefour é um C branco no meio e um A? Porque depois que você vê Eu ia o até C pesquisar aqui. branco, depois que você vê o C branco do Carrefour, nunca mais você vai desver. É incrível, o símbolo deles você falou do Carrefour, eu lembrei disso. Porque eu vou até ver se eu acho aqui para mostrar aqui. Mas é o seguinte, então, hoje em dia, nós estamos aí na época da internet e tudo, quais são as novas formas assim mais atuais de concorrência desleal que você vê assim, com esse advento da internet? Tá, Tirando tem esse assunto do anúncio, né? Que sim, leva a pessoa para um site que não é, acho que esse é mais comum, né? A pessoa clica lá achando que vai para um lugar e vai para outro. sim, Aí você compra num lugar que não é aquele. Quando você vai ver, pô, eu comprei no site errado. é muito comum isso, aconteceu até comigo já, até eu já comprei o site É. errado uma vez, e muito comum também a pessoa imitar a identidade visual do Instagram, toda a identidade visual, não só do site, mas das redes sociais e tudo mais. Isso, infelizmente, tem sido muito comum, né? Sabe que eu mesmo caí uma vez numa dessa, a gente tava viajando e eu queria comprar ingresso para um show de comédia, Uhum. né? E aí eu entrei no primeiro link, comprei, aí eu cheguei no local, o cara falou assim, não é aqui, é no vizinho ali, ó. Eu olhei e falei, não, é aqui, ó. Não, não, é no vizinho. Pô, você O foi no cara, o show? cara usa o cara abriu um lugar ao lado, sabe? E aí faz toda a identidade ali. Quando você pesquisa o nome do local que você quer ir, da casa de show que você quer ir, ele aparece primeiro. E aí você acaba comprando, porque é um nome parecido, né? Tudo show de comédia ali. E quando você vai ver, é outra coisa, não tem nada a ver. É, É surreal. você sabe que, não sei se entraria no tema, mas no mundo da educação acontecia muito no passado aí, institutos privados montavam pós-graduação, montavam cursos dentro dos campos das universidades públicas, mas que não tinha nenhuma relação com a universidade pública, era totalmente atividades privadas, que se Nossa. fosse com atividade pública, teria que ser de graça, por ser uma entidade pública. Nós estamos falando aqui da USP mesmo, Aí, não é de aí, outra universidade não. aí você entra, crime contra a relação de consumo, peculato, uma série de questões, Não, porque. o que eu sei é que entrou lá um reitor lá que, ó, todos esses institutos aqui tem que ir para fora Ah, sim, da USP. Porque, claro, tá usando o bem público, né, em benefício privado. É porque para o aluno é assim, eu estou estudando dentro do campo da USP, Hum. estou fazendo aula com os professores da USP e com um diploma que a letra é parecida, mas eu não estou na USP. É. Eu estou tendo um diploma de uma entidade privada. É. Isso é concorrência Não, desleal? não chega a ser concorrência desleal com a USP, porque a USP é um órgão público, né? Um órgão Então, público, né? então não tem como alegar concorrência desleal. Mas a gente tá falando aí de peculato, a gente tá falando de crime contra a relação de consumo, na medida em que o consumidor, se ele compra achando que é um curso da faculdade pública e ele é enganado, então ele tá falando em crime contra a relação de consumo. Mas não sei se de concorrência desleal, porque no caso a vítima seria o bem público, né? Bem E público. não uma empresa privada. O crime de concorrência desleal, a vítima necessariamente tem que ser uma pessoa jurídica ou pessoa Ninguém está física questionando aqui a qualidade do curso, a privada. qualidade dos professores, Claro, claro. material, tudo de primeira linha. Só que a pessoa fala, fiz esse curso na USP, não foi na USP. E mesmo com tudo de primeira linha, não afasta, né, a ilicitude da conduta, né? É, Então, ó, enfim. comigo já aconteceu, comigo mesmo. Já aconteceu, eu tenho vários livros publicados,
eu já acho assim, às vezes quando eu pesquiso meu nome na internet, eu acho alguns materiais. E eu vejo que o cara copiou o livro inteiro, o Nossa. material, e coloca o nome dele na capa. Eu sou autor desse material. Esse tipo apostila. Ele pega vê lá, os exemplos são os mesmos, o texto é o mesmo, tudo é o mesmo. Ele só colocou o nome dele na capa. Ele trabalhou, copiou, colou e fez um novo material e deu a autoria dele. Aí dá pra falar em concorrência desleal, violação de direito autoral, né? É, né? Uma série de crimes aí. Se eu fosse processado, eu tô. Ah, tem, mas eu acho assim, o que eu falo para os empresários, né? Existe uma relação de custo-benefício no que diz respeito a abrir o processo ou não, né? Às vezes, assim, você fala, pô, eu vou processar aqui, mas eu vou gastar tanto e quanto que isso vai me retornar? O empresário sempre vai ver como um investimento, né? Mas tem certas coisas que, por exemplo, não tem preço na minha visão. Existe uma coisa chamada rádio peão, né, É, nas empresas. Então, assim, quando você processa um, você faz com que vários outros não. deixem de correr o risco de tomar um processo também. Olha só, comigo aconteceu uma outra situação. Vou até fazendo consulta aqui já. Mas é o seguinte: eu fiz um livro e lancei 1.000 unidades. Eu não sei o que aconteceu entre o arquivo digital que foi feito pelo diagramador e como a gráfica processou esse arquivo. Eu sei que quando ela mostra para mim aquele boneco que é a prova como vai ser impresso o livro. Eu falei, tá tudo ok, tá aprovado, pode rodar os livros. Quando o livro saiu impresso mesmo, capinha, tudo para vender, saiu com uns erros de impressão. As palavras saíram meio truncadas no meio do livro. E aí eu falei, não posso deixar esse livro ser vendido. Mandei incinerar todos os livros, porque tinha erros assim que, justamente num capítulo que eu dava mais valor. Eu falei assim, não, fosse uma coisinha mais simplesinha, até deixar para uma segunda edição e tal. Mas aqui tem muito erro de. Houve um problema técnico ali, alguma coisa. E aí eu mandei tirar os livros, entregar os livros, eu mandei incinerar. Porque, infelizmente, trabalho perdido, mal feito, trabalho Sim. perdido. Quando eu estou me procurando meu nome na internet, eu acho o livro para vender lá. Ou seja, o que o cara da gráfica fez? Imprimiu livros a mais, deu na mão de um distribuidor e começou a distribuir o livro no mercado que nem eu estava vendendo. Nossa, com certeza isso aí não é só um problema civil, né? Aí já vai para a esfera criminal mesmo, É, né? Nesse caso, se não são os livros incinerados, se são livros a mais que foram o impressos, livro a mais impresso. aí eu acho que dá para talvez entrar na questão da concorrência desleal, fora o crime contra a relação de consumo, né? Porque quem tá comprando tá achando que tá comprando de você. É, Agora, se fossem os incinerados, sim. aí a gente tá falando até de furto, né? Pode estar falando de furto, de Não, não, apropriação mas aí eu, indébita. eu mesmo mandei incinerar os livros. Ah, você viu os livros sendo Sim, queimados? o mesmo. As pessoas É, que trabalham comigo. Não, mas na verdade, porque o no que caso. pode às vezes ter acontecido, às vezes, então, são empresas que fazem essa incineração, né? Normalmente, aí a empresa dá um laudo lá que incinerou, você vai saber. Tudo tem fraude, não, qualquer situação que a gente imagina, a gente está sujeito a ser passado para trás. Sim, sim, Que infelizmente. coisa, né, doutor? Infelizmente a gente vive no país do golpe, né? No país do golpe, É, o brasileiro tem que ser reinventado, né? golpe em cima de golpe. E hoje, se você fosse fazer uma avaliação assim, um pouco mais global em termos de país, Brasil, vamos falar assim agora, país, nação, qual que é o impacto hoje que você enxerga na concorrência desleal no Brasil? Então, Se é 10%, é É, 20%? esse, Você consegue esse mensurar? número eu acho que é impossível de se mensurar, né? Eu não vejo como mensurar isso, mas o que eu posso dizer é que, com certeza absoluta, tudo que você compra, o preço da concorrência desleal está embutido. Tudo, tá? Por quê? Porque a concorrência desleal ela acontece aqui no Brasil. Primeiro, as penas são muito brandas. Segundo, os tribunais às vezes aceitam muita coisa, né? E terceiro, a concorrência desleal aqui ela é vista como empreendedorismo, como disrupção. Então o cara tá nitidamente ali cometendo uma fraude, mas todo mundo tá batendo palma falando, olha como esse empreendedor Visionário, inventou uma nova disruptivo. forma de fazer uma coisa. E assim, e eu vejo até nas conversas que eu tenho com clientes, tá? Teve um caso uma vez
que o cliente ele estava vendendo produtos com foto do Mickey, usando a propriedade da Disney, né? Sim. Marca registrada da Disney. Igual eu falei do Corinthians, do Palmeiras. Exato. E aí, copiaram o negócio dele igualzinho, porque ele tinha toda uma estratégia de tráfego pago muito bem feita. E aí veio um cara, né, que fez um negócio com ele, teve acesso a isso, e copiou. Copiou igual. E em cima dos mesmas pessoas, porque a estratégia de tráfego pago é muito importante, para você não pôr dinheiro bom em anúncio ruim, né, para o anúncio ir certo. Uhum. E aí ele veio falar comigo, pô, isso aí é concorrência desleal. A gente tem que processar o cara. Falei, tá, mas você tem os direitos da Disney para vender? Você é licenciado para vender isso? Não. Falei, como que você quer que eu leve para a justiça criminal uma questão dessa? Não tem como. O cara tá copiando meu crime. Pois é. Mas por que eu tô dizendo isso? Para o brasileiro, assim, para a maioria dos brasileiros, muitas vezes ele não vê gravidade, sabe? Em você pegar uma marca registrada da Disney e usar, né? E é complicado, porque de fato não dá para você ganhar dinheiro em cima da marca dos outros, né? Eu tenho visto hoje muito, mas é muito se falar nisso, que é marketing jurídico. Sim. Eu sempre escutei, até conversando com o Dus, foi presidente da OAB 3 vezes, por que não poderia ter essa propaganda aberta para o advogado. Ele falou assim, se abrir muito para o advogado fazer todo tipo de propaganda, só os grandes escritórios sobreviveriam. Os pequenos que estão começando não querem ter muito espaço, porque o poder econômico dos grandes escritórios ia ser avassalador. Isso é uma explicação que eu tive lá atrás. Isso nós estamos falando muito tempo atrás. Não sei se hoje essa mesma explicação seria plausível. Mas o que eu vejo é assim, eu te vendo marketing jurídico, você vai aumentar muito a tua clientela, teu faturamento vai crescer, você vai conseguir novos clientes. Aí eu pergunto, como é que está essa questão hoje, se a gente for olhar esse prisma da concorrência desleal? Você fazer marketing jurídico, uma forma diferente de captar cliente, e até que ponto isso é ou não é concorrência desleal? Bom, o marketing jurídico ele vai passar a ser não só uma infração ética, como também uma concorrência desleal, quando você direciona ele de maneira fraudulenta para atrair clientes de outro escritório. Me dá um exemplo. Por exemplo, vamos supor que a pessoa trabalhou no escritório um tempão, e aí ela tem acesso a todos os clientes e toda a estratégia de tráfego pago, toda a estratégia de marketing daquele escritório, que é uma estratégia sigilosa deles. Certo. E ele teve acesso a isso como associado lá do escritório. Aí ele sai, monta o dele e faz tudo igualzinho. E começa a desviar a clientela também daquele escritório. Aí a gente pode estar falando não só numa infração ética, né? Que no que diz respeito à captação de clientes de maneira abusiva, porque marketing jurídico, claro, não é antiético. O marketing jurídico pode ser feito de maneira correta, seguindo o provimento lá da OAB. Agora, no exemplo que você está colocando, que você está pedindo, seria aquele cara que passa esse limite e ainda desvia clientes de outro escritório. Se ele fizer um marketing direcionado para os clientes da outra empresa. Sim, ou fazendo confusão para o consumidor no que diz respeito à marca. Por exemplo, ele se posiciona como se fosse um escritório ainda associado a esse. Né? Ou usa... vamos supor, a pessoa trabalhou lá 10, 15 anos, aí ele sai, faz um logo igualzinho, faz as cores do site igualzinho, tá lá a foto dele. Então a pessoa tá achando que tá contratando com aquele escritório, mas na verdade não está. E isso é comum, viu? É comum as pessoas fazerem isso, infelizmente. Aí é a hipótese de entrar com a ação de concorrência desleal mesmo, tanto no criminal como no civil. Mas esse marketing jurídico aí, que as pessoas fazem propaganda de tudo quanto é que é jeito, para captar novos leads, novos clientes no mercado, isso aí não é nenhum tipo de concorrência desleal. Não no termo técnico da lei, né? Seria mais assim, você até pode entrar como concorrência desleal, um mero marketing assim, mas quando a pessoa, por exemplo, se atribui títulos que ela não tem, então ela fala assim, não, eu ganhei o prêmio, não sei o que, o escritório que ganhou o prêmio tal e não ganhou. Aí sim você pode falar em concorrência desleal. Mas o foco principal que a OAB combate no marketing jurídico é quando a pessoa
tá captando clientes indevidamente na internet, por exemplo, falando assim, olha, eu ganho processo, olha, eu ganhei esse processo aqui, eu ganho processo, me contrate. Isso não pode. Isso com certeza não pode. Não entraria como crime de concorrência desleal, mas entraria como infração ética na OAB. Mas se ela ganhou o processo, pode. Não, mesmo ela ganhando o processo, ela não pode divulgar resultados de processo Não. nesses termos. Não pode? Não, né, essa divulgação no sentido de que, olha aqui essa sentença que eu ganhei e tal. Você pode falar de maneira mais genérica. Mas essa divulgação, olha a sentença que eu ganhei, olha isso aqui, isso não pode. O pessoal fala, se você quiser saber mais sobre esse assunto, acesse o link. Ou o contrato um advogado de sua confiança, acesse o link aqui, isso sim. Agora, esse marketing mais invasivo, assim, no sentido de que, olha, eu sou um advogado que ganha todas as causas, tá aqui a causa que eu ganhei. Mas se ele ganhou de verdade, ele não tá mentindo. Mas ele pode divulgar isso de outra maneira, né? No sentido de que, ó, como informando a sociedade, olha, esse tipo de causa, né, é assim, consulte um advogado da sua confiança. Não, o que ele não pode é dar a impressão assim, olha, o outro advogado não ganha, mas eu ganho. Sabe? Isso, divulgar um resultado de uma demanda tem que ter uma finalidade educacional, uma finalidade informativa. Não uma finalidade de, olha, me contrate para ganhar a sua também. Esse que é o ponto-chave. Essa sutileza. E é importante. Assim. O que o Dulce falou no sentido de que, olha, os grandes escritórios iriam dominar, isso tem com razão. É claro que com o advento das redes sociais, todos os pequenos conseguiram crescer. Né? Aí... Mas você imagina, hoje, você despejar dinheiro em tráfego pago, você acaba conseguindo ter um destaque maior, né? Eu, graças a Deus, olha, não faço tráfego pago. A gente até tentou no começo, mas assim, tráfego pago é coisa assim, tem que ter um objetivo claro, sabe? Se você não tem um objetivo só para ganhar seguidor, não compensa. Não compensa. Eu acho que assim, é que nem aquele remédio que você não precisa tomar, um tipo calmante, qualquer coisa, remédio para dormir, por exemplo. Aí você começa a tomar e depois não consegue mais deixar de tomar o remédio. Você fica meio que dependente daquele remédio. É isso mesmo. Eu acho que o tráfego pago, em determinado momento, ele termina te fazendo isso. Você fica dependente. A própria ferramenta parece que não te valoriza mais se você não colocar dinheiro lá para eles. Eu assim, eu não tenho problema em falar nisso, porque assim, eu já cheguei a usar pro escritório, o meu escritório tem 22 anos, né? 22 anos. Os meus primeiros clientes vieram do Google AdWords. O Google AdWords começando, eu fui lá entender como funcionava, colocava ali R$100 por mês e vinha cliente. Era incrível, assim, no começo. Depois que todo mundo entrou, né, não funcionava tão bem. E é justo que o advogado pode, inclusive, usar o tráfego pago, não é problema nenhum. O advogado pode fazer anúncio comedido, né? Não pode fazer anúncio, pegar a página no jornal inteiro, anúncio na TV, isso não. Mas tráfego pago é regulamentado. Só que, para crescimento em redes sociais, a gente vai até falar um pouco disso, mas assim, não compensa. Na minha visão, não compensa. Né? Só para crescer por crescer. Para falar, olha, eu tenho um perfil grande. O que compensa é você ter constância na criação de conteúdo. Eu, por exemplo, crio pelo menos um vídeo por dia. Há mais de 5 anos. É mesmo? Pelo menos um vídeo por dia há mais de 5 anos eu faço. Pô, você faz esse negócio aqui, o pessoal que trabalha na minha equipe aqui vai me encher o saco. Agora vai gravar vídeo todo dia. Hoje o podcast a gente usa muitos cortes, né? Então, como a gente faz um podcast de 1h30, tudo dá pra fazer muitos cortes. E esses cortes eu uso, mas eu uso também, pego a câmera e gravo. Doutor, eu gosto do seguinte, eu sou acostumado com essa coisa de dar aula, sempre fui professor minha vida inteira, e eu gosto de passar para as outras pessoas o que a gente aprendeu. Exato. Seja hoje na minha área de perito, mas antigamente na minha era mais de professor de matemática financeira, professor de administração, de gestão. Eu sempre gostei disso, acho que a pessoa tem que externalizar aquilo que ela sabe fazer para construir novo conhecimento. Sim. Novos conhecimentos. Então, eu acho isso importante, essa comunicação, essa coisa toda. Eu só não acho assim, fica assim quando a pessoa acha que isso aí é uma coisa assim, eu vou atacar, eu quero te prender a tua atenção, eu quero isso. Aí começa com essa coisa de você ficar amarrando as pessoas por detalhes. Sim. Aí eu acho que é igual aqueles vídeos que
a pessoa começa a falar 1 minuto, 3 minutos, estilo João Kleber. Espera aí. Lembro bem disso. Tipo esses vídeos assim que você fica ali. Eu gosto de chegar na minha mensagem. O que eu costumo falar sobre isso, assim, é o seguinte: as pessoas têm palco para todo mundo. Então, assim, às vezes a pessoa vai ter um palco maior, um palco menor, mas tem palco para todo mundo. E é muito melhor você atrair um seguidor que gosta da tua mensagem por causa da tua mensagem do que por técnicas de retenção, né? No caso você citou bem o exemplo do João Kleber, né? Falou, pare. Espera aí. Ou aqueles ganchos iniciais, assim, dos vídeos para prender a atenção da pessoa. Ou o que eu vejo muito também, aquele gancho inicial que deixa a pessoa assim, olha, eufórica e depois frustrada, né? Tem muitas técnicas que o pessoal ensina. Eu também não gosto disso, não. Eu gosto de fazer vídeo do coração mesmo, assim. Eu faço roteiro em alguns, não todos, mas eu falo do coração. E aí, quem gostar vai ficar. E aí essas pessoas, você cria uma comunidade fantástica. Tô seguindo lá seu podcast. Pô, obrigado. Gostei lá do Salvo Conduto. Obrigado. Fica de convite aí para quem quiser conhecer. A gente tá lá toda terça-feira. Inclusive fica aí uma dica aqui para minha produção aqui. Já convidar uns convidados de lá que são muito bons, que já passaram por lá. Sempre que quiser, só manda um contato que a gente, tem umas faz a indicações ponte. boas para nós aí. E aqui também, para nós também. E a recíproca é verdadeira. Tá certo. Doutor, a gente já está meio assim chegando quase que no final mesmo aqui da nossa. Que é 1 horinha, né? Que a gente acha que é o suficiente para as pessoas. Passou rápido. Passa rápido mesmo, um bom papo, coisa bem tranquila. Quais assim as considerações finais? Qual a mensagem que você queria passar para o nosso público? Quer deixar seus contatos, chamar atenção? Eu acho que aqui não é concorrência desleal, é concorrência leal. Exato. Bom, mensagem que eu queria passar, se para quem é empresário, tá passando por um problema nesse sentido, primeiro de tudo, se documentar da melhor forma possível. Então, assim, e-mail são provas, WhatsApp são provas, testemunhas são provas muito boas, então saber com quem falar e procurar um advogado de sua confiança, né? Um advogado que possa já, primeiro, analisar se é uma concorrência leal ou desleal, de cara. É a primeira análise que a gente tem que fazer, porque se for leal, não tem muito o que fazer, né? Agora, se for uma concorrência desleal, aí buscar os seus direitos. Então, acho importante para o empresário que está passando por isso e para quem quer trabalhar na área também, importante se especializar, correr atrás. A gente até mencionei o mestrado que eu estou fazendo lá, Sim, que é legal pra caramba. Fala um pouco desse mestrado, eu achei interessante, eu até... Eu estou fazendo um mestrado internacional em Direito Penal Econômico do European Institute. Ele é um mestrado em colaboração com uma faculdade em Barcelona que chama EUNES. E o corpo docente, assim, é fantástico. Quem que certifica aqui no Brasil? Tem que a certificação da universidade? Essa é o próprio European Institute que faz a certificação. Aqui no Brasil é de especialização e em Barcelona é de mestrado. Então é um mestrado internacional em Direito Penal Econômico. Bom. E os professores são... A coordenação é do Arthur Lemos Jr., que é coordenador, que é procurador de justiça aqui do Ministério Público de São Paulo e é conselheiro do Conselho Superior do Ministério Público, o cara que mais entende de lavar dinheiro do Brasil, na minha visão. Pô, eu queria convidar ele para vir aqui. Vamos falar com ele. Vou mandar uma mensagem para ele aqui. Ele é muito legal, viu? Tive aula com ele agora sábado, aula presencial lá na sede do Instituto. Pô, fantástico. E assim, fora a oportunidade de networking também que a gente faz, né, nesses eventos, né, nesses cursos. Né? Você sabe que eu tô estruturando um evento, em breve eu vou lançar, sobre fraude e lavagem de dinheiro no serviço público. Falar com o Arthur, é difícil ter alguém melhor que ele para falar disso. Gostaria sim, porque a gente quer trazer delegado da Polícia Federal, a gente quer trazer um delegado da Receita Federal que investiga crime e lavagem de dinheiro. Sim. A gente quer trazer peritos, a gente quer trazer várias... A gente fez lá gente do Banco Central para falar sobre isso aí. O pessoal não entende muito qual é o papel do COAF na lavagem de dinheiro. Você tem alguém que explique bem o que é o papel do COAF. Até o doutor Ivanei, quando esteve aqui, falou assim que o COAF hoje ele está assumindo um papel de investigador. Ele não ele é um papel de um
mais de fornecer dados, analisar dados e mostrar o que é pedido. Você sabe que, por exemplo, até joalheria, por exemplo, tem informação tem obrigação de informar o COAF, né? Sim. A H-Stern teve um problema grande aí que não informou, no caso do ex-governador do Rio de Janeiro. A gente estava até falando sobre isso na aula de lavagem de dinheiro esses dias. Assim, é um assunto interessantíssimo, né? Eu tô ansioso pro evento aí. A gente está montando com o SEIMAI um evento, um seminário de 1 dia, 2 dias, só para a gente discutir esse Me tema. avisa que eu quero Lavagem, comparecer. o combate à fraude e à lavagem de dinheiro no serviço público. Por que no serviço público? Porque, na verdade, é assim, a empresa ela ganha uma licitação de um serviço público. Normal, foi lá, ganhou, está prestando um serviço. E ela, para prestar esse serviço, tem que contratar um monte de fornecedores que é necessário. Ela não precisa necessariamente ter toda a infraestrutura para prestar esse serviço, mas ela pode montar isso no contrato dela. E aí, nesses fornecedores que estão prestando serviço para essa organização que ganhou aquela licitação, não é feito um controle bem legal dessa questão da lavagem de dinheiro. Então, e aí é um problema. Sim. Porque quando tem essas operações, a Polícia Federal, todos esses órgãos aí, fica assim um negócio que ninguém entende nada, porque que a coisa está acontecendo daquele jeito. E realmente é isso. Então a gente quer explicar um pouco bem como é que funciona essa investigação, essa situação, dentro do espectro público. Vou mandar uma mensagem para ele lá para te pôr em contato, porque com certeza pode ser ótimo para dar uma aula aí. As minhas maiores investigações como perito, investigador, é nessa área de lavagem de dinheiro. Ótimo. Vou gostar muito de bater esse papo com ele. Perfeito. E olha, obrigado pelo convite, adorei estar aqui. Isso. E estou sempre à disposição e vamos conversando aí quem quiser mandar mensagem direta para mim no Instagram, Raposo ADV. Tô lá, sempre respondo as mensagens de todo mundo, quem tiver dúvida, sugestões, estou sempre à disposição. O doutor é uma celebridade aí do mundo jurídico, 197 mil seguidores. Mas né? Isso aí para quem é... Não, eu falo assim, uma coisa é ser um artista e ter lá 1 milhão de seguidores. Outra coisa é ser um advogado, um professor, 197 mil seguidores é muito seguidores, doutor. Mas é a constância. É um trabalho de 5 anos, você falou que vem postando constância é a alma do negócio. Doutor, eu vou, antes de agradecer, eu vou explicar o que é isso aqui. Isso aqui é o seguinte: existe o certo e o errado. Existe várias maneiras de você fazer a mesma coisa. Todos nós que estudamos matemática, e todos estudaram, que todos foram obrigados a fazer aqueles 11 anos de matemática. E todos aprenderam em algum momento o que é uma PA e uma PG. A PA significa progressão aritmética e a PG significa projeção geométrica. São 2 formas de você explicar algumas coisas na matemática. Por exemplo, o juro simples se explica pela base da PA. Todo o conceito de calcular juros simples no Brasil e no mundo, se você estudou PA na tua vida, você sabe como é que funciona. E quando você vai para os juros compostos, você vai para a PG, que é a progressão geométrica. Então, a PA é a base dos juros simples e a PG é a base dos juros compostos. A PA está para um matemático alemão chamado Gauss, e a PG está para um pesquisador inglês aí que no passado chamado Richard Price, que todo mundo conhece como Price. Ou então seria o cálculo linear para PA, o cálculo exponencial para PG. E isso aqui está constante nos dia a dia de todos nós brasileiros, em todo tipo de financiamento, operações bancárias, mas eu aqui como matemático estou puxando um pouco sardinha para o meu lado, explicando essa cultura que talvez ninguém vai usar para nada, mas está aqui dito o meu recado. O que é PA, o que é PG. E tem relação com o tema, hein? Tem relação com o tema. Porque o empresário que pratica a concorrência leal, ele tá mais para progressão aritmética, ele vai mais devagar, né? Uma coisa ali organizadinha. É isso que eu quis dizer. E a PG o cara já quer escalar.
Ele quer escalar. A PG ele quer resultado rápido no curto prazo. Sem se importar em agir de forma lícita. E a PA é o doutor que durante 5 anos postando vídeo diário, hoje está com seus 197 mil seguidores, está de parabéns. Obrigado. Doutor João Raposo, foi um prazer enorme receber aqui nesse episódio do nosso podcast Ninguém Te Conta Isso. E eu quero te convidar para você assistir os cortes e nos aguarde aqui no próximo episódio.